Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje, vamos estudar as propriedades dos radicais fazendo alguns exercícios. O primeiro exercício que eu escolhi para você foi resolva 7 raiz de 32 menos 5 raiz de 2 mais raiz de 8. Primeiro passo, vamos fatorar o radicando. Para quem esqueceu, radicando é o número que fica dentro da raiz, tudo bem? Vamos fatorar o 32 e vamos fatorar o 8, porque o 2 que está aqui no meio já está completamente fatorado. Bom, 32 sabemos que é 2 elevado à quinta potência. Você pega o 32 e fatora por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, observe que você tem 5 números 2. Então, eu posso dizer que o 32 é 2 à quinta. O 8 é 2 ao cubo, tudo bem? Agora eu sei que o expoente é 5 e o índice é 2. O expoente é maior do que o índice. Então, eu vou quebrar esse radical de maneira que o expoente seja múltiplo de 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar 2 à quinta em 2 à quarta vezes 2. Porque dessa maneira, o 4 sendo múltiplo de 2, eu poderei simplificar o expoente com o índice. A mesma coisa eu fiz com o 3, transformando em 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Perfeito? Agora eu vou simplificar o expoente 4 com o índice 2 e o expoente 2 com esse outro índice 2 dele aqui. Feito isso, temos 7 vezes 2 ao quadrado, vezes raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 2 vezes raiz de 2. Observe que 2 ao quadrado é 4 e vezes 7 é 28. Então, eu tenho 28 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Neste momento, nós vamos pensar que raiz de 2 é um x. Bom, se a raiz de 2 vale, como a letra x, eu posso somar da seguinte maneira. 28x menos 5x mais 2x, que daria 25x. Como o x é a raiz de 2, a resposta final deste primeiro exercício será 25 raiz de 2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Resolva a raiz de 32 menos 2 raiz de 12 menos raiz de 75 mais 3 raiz de 72. Primeiro passo, fatorar o 32, o 12, o 75 e o 72. Transformando na forma de potência, sabemos que o 32 é 2 à quinta, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, o 75 é 5 ao quadrado vezes 3, fatorando, certo? 75 dividido por 3, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Próximo passo, eu vou separar os radicais. Bom, separando os radicais, eu vou usar aquela ideia de que se o expoente é 5 e o índice é 2, eu vou quebrar o expoente 5 de tal maneira que apareça pelo menos um expoente múltiplo de 2, que é o índice. Então, eu tenho 2 à quarta vezes 2 à primeira, dá 2 à quinta. Observe que aqui eu quebrei o 2 ao quadrado vezes 3 em raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Eu separei. Sabemos que a raiz do produto é o produto das raízes. Próximo passo, simplificar o que for possível. Depois eu vou quebrar esse 2 ao cubo de tal maneira que apareça 2 ao quadrado vezes 2. Só que 2 ao quadrado vai simplificar e vai sair o 2 de dentro da raiz. Próximo passo, fazer a conta das potências. Eu terei 4 raiz de 2, menos 4 raiz de 3, menos 5 raiz de 3, mais 18 raiz de 2. Veja que eu tenho alguns elementos que possuem raiz de 2 e outros que possuem raiz de 3. Eu vou chamar essa raiz de 2 de x e vou chamar a raiz de 3 de y. Então, eu tenho 4x mais 18x, 22x. E menos 4y menos 5y menos 9y. Então, o resultado final, 22 raiz de 2 menos 9 raiz de 3. Combinado? Vamos para o próximo. Resolva. Raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Eu vou usar aquela propriedade que nós chamamos de chuveirinho, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração. Multiplica a raiz de 2 vezes 1, dá raiz de 2. Multiplica a raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4. Então, eu tenho raiz de 2 menos raiz de 4. Sabemos que raiz de 4 vale 2. Então, resposta final, raiz de 2 menos 2. Combinado?
Vamos para o próximo. 5 menos raiz de 2 vezes 3 menos 2 raiz de 2. Eu vou fazer o chuveirinho. O 5 vai multiplicar o menos 2 raiz de 2, o 5 vai multiplicar o 3. O menos 2 vai multiplicar o 3 e o menos 2 vai multiplicar o menos 2 raiz de 2. Eu vou seguir a sequência das cores. 5 vezes 3, 15 em vermelho. 5 vezes 2 raiz de 2, menos 10 raiz de 2. Observe que quando eu multiplico um número por um outro número que tem radical, eu multiplico o número pelo coeficiente, ou seja, o 5 multiplico 2. 5 vezes 2 é 10. Perfeito? Quando eu pego menos raiz de 2 e multiplico por 3, eu encontrarei menos 3 raiz de 2, porque o 3 multiplica o coeficiente que está na frente da raiz de 2, que é 1. 3 vezes 1, 3. Então, fica 3 raiz de 2. Já a raiz de 2 multiplicando 2 raiz de 2 vai dar 2 raiz de 4. Observe que o sinal de menos, quando multiplica sinal de menos, dá um sinal de mais. Então, agora, eu faço o cálculo da raiz de 4, que é 2, e encontro, então, 15 menos 13 raiz de 2 mais 4. Eu posso somar esses dois no meio, porque eles possuem o mesmo radical, com o mesmo índice e mesmo radicando. Então, eu tenho menos 10x, é como se a raiz de 2 fosse x, e a raiz de 3 raiz de 2 fosse 3x. Então, eu tenho menos 10x menos 3x, que seria menos 13x. Esse 15 pode somar com aquele 4 do final, dando 19 menos 13 raiz de 2. Combinado? Vamos para o próximo. Resolva. Bom, observe que eu tenho uma raiz e tenho uma soma com uma raiz dentro. Eu posso dizer que o produto dos radicais é o radical do produto. Então, eu vou colocar toda a multiplicação dentro de um mesmo radical. E eu observo que eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 7 ao quadrado, 49. Raiz de 13 ao quadrado é 13. Então, eu tenho 49 menos 13, que é raiz de 36. E nós sabemos que a raiz de 36 vale 6. Perfeito? Vamos para o próximo. Resolva. 48 raiz de x quadrado y dividido por 6 raiz de xy. Eu vou pegar o coeficiente 48 e vou dividir pelo coeficiente 6. Então, fica 48 dividido por 6 vezes essa raiz de x quadrado y será dividida pela raiz de xy. Observe que eu vou simplificar o 48 com o 6. Sabemos que quando eu divido 48 por 6 dá 8. E observe que a divisão das raízes é a raiz da divisão. E eu vou simplificar, porque está multiplicando. Então, simplificando, eu vou ter, então, x. Então, eu tenho como resposta 8 vezes a raiz de x. Combinado? Vamos para o próximo. Resolva. Uma divisão, observe, é a raiz de x quadrado menos 4 dividido pela raiz de x mais 2. Eu sei que x quadrado menos 4 é a diferença de dois quadrados. Então, eu vou fatorar. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 2 dividido por raiz de x mais 2. Eu vou, então, colocar na forma de fração e aí eu vou colocar o seguinte. A raiz da divisão é a divisão das raízes, certo? Aqui eu tenho uma divisão de raízes se transformando numa raiz da divisão. Eu posso simplificar porque está fatorado, então eu terei como resposta raiz de x menos 2. Combinado? Vamos para o próximo. Racionalize. Racionalizar é desaparecer com o radical no denominador. Combinado? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Observe que raiz de 5 dividido por raiz de 5 é a mesma coisa que 1. Então, eu estou multiplicando um número por 1. E quando multiplicamos um número por 1, o resultado não é alterado. Mas olha o que acontece. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter 5 vezes raiz de 5 em cima e embaixo 7 vezes. Como eu vou multiplicar 5 por 5 vai dar 25, eu vou ter uma raiz quadrada exata. Posso cortar aquele 5 ali em cima com o 5 de baixo, tendo como resposta final raiz de 5 sobre 7. Veja que no final o denominador não tem mais raiz. Então, nós racionalizamos o denominador. Combinado? Vamos ver mais dois exemplos desse tipo. Racionalize 15 sobre raiz cúbica de 5. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 5 ao quadrado. O expoente que eu tenho que usar aqui é quanto falta para o expoente inicial se transformar em 3. Veja, se o expoente era 1, precisa de 2 para virar 3.
Então, eu vou multiplicar por esse fator racionalizante. Quando eu multiplico, eu encontro, então, 15 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 ao cubo. Eu posso simplificar o índice com o expoente embaixo, encontrando, então, como resposta final, 3 raiz cúbica de 25. E vamos para, então, o nosso último exemplo de racionalização de denominadores, quando eu tenho uma soma no denominador. Eu tenho que multiplicar, então, sempre por um fator racionalizante que tem o sinal trocado. Se aqui é mais, eu tenho que colocar aqui menos. E eu vou ter, então, um produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sabemos que raiz de 3 ao quadrado é 3 e 1 ao quadrado é 1. 3 menos 1, 2. Então, a resposta final, raiz de 3 menos 1 sobre 2. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Refaça os exercícios. Muito sucesso. Aprenda matemática em qualquer lugar. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Prof. Dani Matti. Sucesso. Até a próxima.